O fato é que a morte é inexorável. Ela será inevitável. Uma vez que nascemos, já estamos de fato condenados à morte. Quem nasce, um dia terá de morrer, porque isso acontece com todo o ciclo da existência. Tudo aquilo que nasce, vive, passa por um período e logo decai, logo morre. Mas o que é a vida? Eu acredito que para a gente compreender a morte, a gente precisa compreender a vida. E eu acredito que o fato de ter medo da morte, temer a morte, está muito ligado ao fato de não conhecer a vida. E eu acho que quanto mais conhecemos a vida, menos tememos a morte. Ou seja, o fato de temermos a morte é uma denúncia que nós ainda não conhecemos a vida, como ela se processa de fato. A verdade é que tudo indica que nós vivemos uma grande ilusão em relação ao que é a vida. Vida e morte é a dança da existência. Vida e morte pode ser faces opostas de uma mesma coisa, em que o sentido da vida só é possível graças à morte, e o sentido da morte só é possível graças à vida. Todavia, neste interim, existe um fluxo existencial. Esse fluxo é a dança da vida e da morte. Mas essa dança entre vida e morte pode ser que seja uma dança para nossa concepção eterna. Para e pensa, reflete um pouco em relação a você. O que você está fazendo aqui? Da onde você veio? Para onde você vai? Será que algum ser humano consegue de fato dizer isso com uma certa verdade absoluta? Ou será que ainda reina em nós muitas dúvidas? Ou será que pelo fato de ainda não conhecermos, nós nos aprofundamos cada vez mais em crenças? Diga-se de passagem que disse que todas as crenças religiosas, elas se dão justamente pelo fato de nós termos consciência que um dia nós iremos morrer. E existem estudos psicológicos, principalmente com essa questão mais materialista da realidade, que diz que nós, por termos a plena consciência que um dia iremos morrer, parece que sentimos a necessidade de nos confortarmos com as crenças na vida após a morte. E isso nós acatamos e fazemos, porque parece que isso é uma espécie de acalento. Mas disse, segundo alguns estudos psicológicos, que isso nada mais é do que uma espécie de sabotagem criado por nós mesmos. E que, na grande verdade, por um momento nós passamos a existir e por um outro momento nós deixamos de existir. Porque por um momento nós éramos nada e depois que morrermos tornaremos a ser este nada. Mas nós falaremos dessa implicação do nada mais à frente do vídeo. Mas pensa comigo, quando a gente fala em vida e morte, pensa, um dia você não estava aqui, de repente duas pessoas antes de você nascer se conheceram, talvez elas se casaram, ou talvez elas só se relacionaram temporariamente, mas o fato é que em algum momento eles tiveram que fazer sexo, correto? E numa dessas transas, a mulher se engravidou, ficou grávida, gerou-se um bebê em seu ventre materno. 9 meses depois, você nasceu. Você não tinha consciência alguma de como a vida se processava. Você não tinha consciência alguma da realidade à sua volta, mas aos poucos você foi tomando consciência das coisas à sua volta. Aos poucos você foi criando o seu ego. Aos poucos você foi criando uma certa identidade. E o tempo passou e você se tornou na pessoa que você é hoje.
Então, quando alguém diz para você: olha, quem você é? Quem é você? O que parece que vem na sua mente é aquela imagem que você vê no espelho, não é? Ora, eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou o José, eu sou o Tiago, eu sou o Pedro, eu sou a Marisa, eu sou a Mariana, eu nasci na cidade X, no ano X, eu tenho X idade agora, eu sou engenheiro, eu sou policial, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou marceneiro, eu sou pedreiro. Não vem esse conjunto de adjetivos, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Quando alguém pergunta pra gente quem somos nós, prontamente nós respondemos um bando, um monte de adjetivos para as pessoas. E nós não percebemos que todas essas coisas são coisas que a gente angariou ao longo da nossa vida e que a gente simplesmente foi aderindo todas essas coisas simplesmente como alguma coisa que nós poderíamos chamar de identidade. Eu sou isto. Mas quando nós pensamos na morte, nós poderíamos também, se quiséssemos entender com mais profundidade essa questão, pensar: o que é tudo isso que eu digo para as pessoas quando eu digo que eu sou isso, isso e aquilo? Será que eu sou isto mesmo? Ou será que eu estou isto? Ou será que eu aprendi a ser isso ao longo da minha jornada? Porque quando eu vim a este mundo, eu não tinha consciência alguma, eu era talvez pura energia, e depois eu criei essa identidade e eu me apeguei a ela. E por isso mesmo eu temo a morte. Então você percebe que o fato de temermos a morte é simplesmente porque nós não conhecemos a vida, ou porque nós nos perdemos ao longo da nossa jornada, nós nos perdemos dado essa identidade cheia de qualidades e adjetivos, correto? Mas afinal, se eu quiser realmente compreender a morte, será que eu não preciso compreender a vida além de toda essa identidade que eu vou criando ao longo da minha jornada e que eu vou me apegando a ela? Se você for parar para pensar, talvez nós não tememos de fato a morte. O que nós tememos é a perca da nossa identidade que nós criamos. Porque toda essa nossa identidade cria uma matrix, cria uma ilusão, a ilusão de Maia. E nós nos apegamos a essas coisas, não somente as coisas materiais, mas também a parte afetiva, a parte emocional, que seria das pessoas à nossa volta, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos. Então todo esse conjunto de coisas, além de dar-nos uma identidade, ainda também nós tendemos a apegar a essas coisas, correto? Todas essas coisas têm a sua parcela de coisa boa, mas também tem a sua parcela de que nós perdemos a nossa verdadeira identidade, que é aquela identidade que está além de todas essas características que eu disse aqui para vocês. E para compreender a vida, talvez seria necessário que nós começássemos a olhar com mais profundidade para a realidade e para a nossa própria existência. Olhar além deste nosso eu, além desta nossa persona, além desta nossa identidade. Porque o fato é que essa nossa personalidade, ela vai simplesmente morrer quando nós morrermos. E sendo assim, parece que no fundo, nós não tememos a morte, mas nós tememos a perca da nossa identidade e de todas as qualidades que nós adquirimos ao longo da nossa jornada. Ou seja, não tememos a morte, mas tememos essa ilusão, de perder esta ilusão, né? E com essa ilusão, nós criamos as religiões, nós criamos essa ideia de vida após a morte. E
com essa ideia de vida após a morte, nós também criamos a ideia de levar após a morte aquilo que nós somos aqui. Mas você já observou que quando nós viemos a este mundo, nenhum adjetivo tínhamos, nenhuma qualidade ou características tínhamos. E por que necessariamente nós iremos levar do lado de lá as coisas que nós adquirimos aqui? É uma questão que a gente poderia pensar. Mas o fato é que, quando eu penso na morte, a verdade é que eu também penso na vida após a morte. Não há que se falar disso, não é verdade? Mas uma vez eu compreendendo que a morte não existe, e para mim compreender que a morte simplesmente é uma ilusão, assim como todas as nossas qualidades, as nossas características, a nossa identidade que criamos é uma ilusão, mas eu insisto em acreditar nisso, né? Quando eu passo a conhecer a vida com profundidade, eu passo também a entender que a morte simplesmente é uma passagem. A morte simplesmente é uma dança, assim como a vida é uma dança. E que a morte simplesmente é uma transição, é uma continuidade da vida. E para a gente, a partir de uma análise filosófica, pensar nisso, pensa numa coisa. Primeiro, como eu disse, parece que nós viemos do nada. Aparecemos neste mundo, todas as coisas já estavam aqui acontecendo, já havia acontecido muitas coisas boas, mas muitas guerras e desgraças. E a gente foi aprendendo isso aí ao longo da história, correto? Mas o fato é que parece que nós viemos do nada. Só que existe uma implicação filosófica que diz que se você não planta nada, a tendência é não nascer nada. Isso não é meio que óbvio? Então como a gente veio do nada? Porque tudo o que a gente faz, todas as coisas que a gente vê na realidade, a gente sabe que por trás daquilo ali existe o fruto de um trabalho inteligente, correto? Quando você, sei lá, vislumbra uma bela obra de arte ou vislumbra um monumento arquitetônico, você necessariamente não precisa conhecer quem que criou aquilo, mas por dedução você sabe que por trás daquilo existe um trabalho complexo e inteligente. E a vida sendo ela por si complexa e inteligente, porque necessariamente haveria de vir do nada. Isso não fecha a conta, entende? Porque se você planta a semente de nada, vai nascer um pé de nada. Você não tem nada. Se a vida surge, é porque existe todo um trabalho inteligente fazendo com que a vida aconteça. Isso muitas pessoas vão nomear de Deus, mas nome é irrelevante. Hoje, com o advento da física quântica, disse consciência, mas isso também é irrelevante, porque nessa questão os nomes são irrelevantes. Os nomes são bons mapas que nos dão orientação para a gente chegar a um tipo de compreensão. Mas no fundo, nomes só são adjetivos, características que nós damos para compreender as coisas. Percebe? Mas agora, você entendendo que do nada não pode nascer nada, tem uma outra implicação filosófica para a gente compreender essa dança da vida entre vida e morte, e que a morte é apenas uma passagem para a vida, entende? Vida, morte, mas a morte é uma transição para a vida, e que no entanto nós fazemos parte desse ciclo. E para você compreender isso, voltamos a esse conceito do nada. Ora, o nada não pode existir. E se o nada não existe, você existindo, como você pode se tornar um nada quando você morrer? Percebe? Porque você existe. Eu existo. Independente se nós estamos ou não consciente de como se processa a vida em nós, nós estamos aqui interagindo com a vida. E diga-se de passagem,
totalmente inconsciente dela. Poderíamos dizer que nós vivemos na escuridão da inconsciência. É por isso que eu digo, se você ainda não sabe responder de onde você veio, o que você faz aqui, para onde você vai, isso significa porque você vive na escuridão da inconsciência. Correto? E se você existe, mesmo não tendo consciência plena da existência e não existindo nada, como poderá você se tornar um nada? Ainda assim, se você tornasse um nada, esse nada deixaria de ser um nada e se tornaria alguma coisa. E essa coisa seria você. Você se tornaria o nada. Ou seja, é impossível a gente imaginar numa não existência. Porque ao imaginar numa não existência, essa não existência passa a ser a nossa imaginação, seja ela o que for. Percebe a implicação filosófica? Então, nesse sentido, eu sei que eu sou eterno. Mas vamos frisar um pouco mais aqui para você entender como se processa a morte. Lembra no começo que eu disse que você é fruto de uma transa e que ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, você foi ganhando qualidades e características e hoje você tem uma identidade. Quando eu pergunto quem você é, você diz, ou você imagina, bom, eu sou aquela pessoa que eu vejo no espelho. Eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, né? Você logo vocifera as suas qualidades. E as pessoas, ao ouvir a sua qualidade, entendem que você é isso tudo, correto? Mas no meio de tudo isso que nós aprendemos, vem o tempo, que é caracterizado pelos modos gregoriano. Bom, desde quando nós éramos pequenos, a gente vai nos norteando pelo tempo, correto? Hoje é segunda-feira, 8 horas da manhã, na quarta-feira às 10 horas eu tenho um compromisso, nós estamos no ano de 2024, eu nasci no ano de 1990 e você vê que o calendário gregoriano, ele também norteia a nossa vida. Nós compreendemos a vida nós compreendemos o tempo através do calendário gregoriano. E não há que se discutir. Então, quando eu falo em tempo, o que vem na sua mente? Parece que vem uma linha reta que sempre vai caminhando para frente e que o passado é uma coisa que ficou para trás desta linha, o presente é aquilo que está acontecendo agora, né? E que o futuro é aquilo que pode acontecer. Então, quando nós pensamos em tempo, nós pensamos nesse caminhar, nesse fluxo contínuo da vida e que vai deixando as coisas no passado e que nós estamos caminhando no futuro. E quando eu penso nisso, eu também me perco na ilusão de Maia. Porque na grande verdade o tempo não existe. Esse conceito de passado, presente e futuro é um conceito que nós criamos, é um conceito que nós imaginamos. E para deixar mais bonito esse conceito, nós usamos o calendário, os dias, as horas, os meses, os anos, enfim. E tudo isso tem a sua parcela de coisa boa, mas também tem a sua parcela que faz com que nós nos afundamos e afogamos cada vez mais na ilusão de Maia, na Matrix. E com isso você perde a sua identidade, além de todas essas características já ditas a você. E você passa a acreditar no tempo. E o tempo corrói tudo. O tempo, inevitavelmente, vai nos trazer a morte. Correto? Só que, quando você pensa além de tudo isso que você aprende, você percebe que a morte e a vida é uma dança. E esse ciclo é praticamente infinito. Por quê? Porque esse ciclo não pode se tornar um nada, porque o nada não existe. E uma outra coisa, o tempo não existe. Então, todas as coisas que existem no universo, elas existem agora.
nesse exato momento, sem passado e nem futuro, eternamente agora. Porque quando você elimina o tempo, o que sobra? O que sobra é o eterno agora, é o eterno presente, porque a vida é um presente. Então, quando você esquece um pouco essa ideia de passado, presente e futuro, você se torna eterno. Basta você fazer o exercício do pensamento. Se na existência não existe essa linha e não existe tempo, o que existe então? Existe um eterno agora. Eternal now. Compreende? Mas para a gente compreender tudo isso de uma forma mais profunda, a gente precisa se desvencilhar dessas nossas características materiais. Então eu posso dizer para você que esta vida é meramente um teatro. Parece que aqui é um grande jogo de videogame, que nós estamos aqui, nós conhecemos pessoas, nós nos apegamos às coisas e com isso nós temos picos de alegria, de felicidade, mas também temos picos de solidão, de tristeza, dor de perda e assim vai. E parece que a dança da vida ela tem que acontecer desta forma, porque em todos os casos nós ganhamos experiências e consciência. E até mesmo o fato de temermos a morte, isso faz com que nós nos aprofundamos cada vez mais para compreender a vida. Porque você percebe que uma coisa está ligada à outra. Se você não compreende a vida, você não compreende a morte. E quanto menos você compreende a vida, mais você vive no ímpeto da sobrevivência. Logo, você tem pavor da morte. Mas eu falo para você, exercitar ou ensaiar para a morte consiste em você pensar naquilo que realmente você é. O que você é? Quem realmente você é? Eu escrevi até um livro falando nessa questão e o título desse livro é Além do seu eu, está o seu eu. E se você quiser se aprofundar mais nessa questão, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo, se você quiser, porventura, se aventurar nessa questão, entende? Mas eu falo para vocês que para compreender o que é a morte, é preciso a gente olhar com outros olhos a nossa própria vida, entendeu? Porque às vezes nós estamos procurando por respostas lá fora, por respostas em livros, por respostas na boca de gurus ou na boca de pastores e padres. E às vezes nós não percebemos que a resposta pode estar em nós mesmos. Basta a gente fazer uma consulta séria na nossa verdadeira identidade. Sair um pouco dessa nossa identidade temporária que nasce, cresce e morre e perceber o que é real em nós. Disse que o que é real nunca morre. No entanto, se todos nós morremos, é fato que nós não somos real, mas a vida é real, compreende? Seja ela de forma científica ou religiosa. Vamos se fazer valer da ciência. A ciência diz que o universo está aqui há bilhões e bilhões de anos, mas Lavoisier, que é o pai da física, há 500 anos atrás, com seus experimentos, né, ele percebeu e com isso ele criou a lei de conservação das massas, né, e com seus experimentos surgiu a famosa frase que perdura até hoje: no universo nada se cria, no universo nada se perde, no universo tudo transforma. Ora, se fazendo valer das lentes científicas que diz que o universo já existe há bilhões e bilhões de anos, mas nada que está aqui se perde, tudo transforma, então quer dizer que nós estamos todo esse momento junto e misturado com a existência. Você percebe? Então você não surgiu aqui do nada.
Você faz parte da existência desde que a existência é existência. E uma vez você pensando isso, e também analisando a sua vida passageira e percebendo que o que é real nunca morre, mas nós morremos, e que, no entanto, nós não somos reais, para a gente descobrir o que existe após essa vida, é necessário nós percebermos o que existe de mais real em nós que perdura além da vida. Porque é fato eu dizer para você que todos nós iremos morrer. E se eu me identifico com esse personagem que irá morrer, eu vou sofrer todas as consequências e temer a morte. Mas agora, quando eu percebo que eu não sou, mas eu estou temporariamente vivendo este personagem, e que aquilo que é real em mim transcende toda essa identidade, aí sim eu começo a aprender a dançar a dança da vida. Dança da vida esta que é eterna. Para fechar o raciocínio, pensa basicamente nas aulas que nós aprendemos na 4ª série, no ensino fundamental, que seria o ciclo do carbono. Biologicamente falando, disse que todos os corpos são compostos de átomos. Átomos que por sua vez formam as moléculas, que por sua vez formam as células, que por sua vez formam os tecidos, que por sua vez dá sentido a todo esse conjunto de carne que está aqui olhando e falando com você. Entende? Só que, biologicamente dizendo, vamos acompanhar o ciclo do carbono. A gente sabe que o carbono e todos os outros elementos constituintes no universo, eles sempre estiveram aqui. Entra o conceito de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo transforma, correto? Digamos que talvez o carbono que compõe o seu corpo hoje, outrora ele estava na natureza, depois foi para a grama, e depois a vaquinha foi lá e papou aquela grama, e aquele átomo foi para a vaquinha, e depois aquela vaquinha, infelizmente, foi para o abatedouro e foi parar no churrasco de alguém, e esse alguém comeu essa outrora vaquinha, e aquele carbono foi parar na pessoa. E esta pessoa um dia irá morrer, e esse carbono irá voltar para a natureza, que irá ir para a grama, para a vaquinha. Observe um ciclo praticamente eterno. Então você percebe que mesmo os elementos materiais, eles são cíclicos, no entanto, perduram até que a existência toda perdura. Então você vê que tudo na existência é eterno. E que nós sofremos quando nós apegamos a essas coisas. Agora, quando você olha além do seu eu, você percebe que nós não possuímos nada, nós pertencemos à existência. Você percebe que a sua família não é só o seu pai nem sua mãe, mas a nossa família é cósmica. Eu e você e todo o resto do universo somos uma mesma coisa. E por isso que muitas pessoas, principalmente religiosos, chamam os outros de irmãos. Porque de fato todos nós somos irmãos, porque somos todos filhos de um mesmo pai e uma mesma mãe. Assim como diz o Kybalion, ninguém é órfão de pai e mãe na existência. Ninguém é órfão de pai e mãe no universo. A família é cósmica. A família é universal. Você consegue perceber? Mas para a gente entender isso, a gente precisa expandir a nossa consciência, elevar o nosso nível de consciência. E elevar o nível de consciência é aprofundar cada vez mais nesses conceitos da própria existência. E quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós compreendemos que todo ciclo acontece eternamente. Mas essas características, todas elas estão constantemente transformando de uma coisa a outra. Essas características, esses elementos materiais estão o tempo todo transformando de uma coisa a outra. Como um ciclo básico da água, que ora está em estado líquido, ora está em estado sólido, ora está em estado gasoso. Ora,
mas a essência de água nunca deixou de ser água. A essência apenas está em constante estado de transformações. Diga-se de passagem que a mesma água que nós tomamos hoje seja a mesma água que os dinossauros tomaram. Consegue perceber o ciclo imutável das coisas? Osho dizia que a única coisa permanente na existência é a eterna impermanência da existência. Só que todas as coisas são eternas na existência. E para você compreender a morte, e para você compreender a eternidade da sua consciência, é preciso você perceber que todas essas coisas que você se apega são transitórias, e é preciso você se desvencilhar dessa identidade transitória e perceber que além do seu eu está o seu eu. Mas para você compreender isso, você precisa elevar o seu nível de consciência, se desapegar dessa ilusão de Maia da Matrix, se desvencilhar dos seus apegos materiais. Não estou dizendo para você jogar tudo para fora. Eu estou dizendo para você possuir, sem possuir. Ou seja, possui as coisas, mas não coloque todo o seu coração nessas coisas. Quando essas coisas passam por você, otimize essas coisas. Se elas passam do jeito, entrega ela para a natureza e para a existência melhor do que você encontrou e não pior. Isso é você possuir sem deixar o seu coração ali. Porque todos nós pertencemos a tudo isso. Possuir sem ter aquela síndrome de posse, mas sim ver nas coisas a oportunidade de você crescer com essas coisas. Que elas possam fazer você crescer. Isso eu digo tanto em termos de coisas materiais como em termos afetivos, da amizade. Que essas coisas possam fazer você crescer e que você possa fazer essas coisas também crescer. Entende? Isso que é possuir sem possuir. Possuir sem estar com o coração ali, mas possuir de forma consciente as coisas. Sem tanto apegos. Entende? E na medida que você vai se desvencilhando dessa coisa, mais você vai se identificando com aquilo que é real. Eu me lembro aqui quando Jesus dizia que aquele que, por amor de mim, se esquecer de si mesmo, né, vai encontrar a vida. Mas aquele que se apega na vida, né, um dia irá perder a vida. Consegue entender a profundidade dessa questão? Quanto mais você se apega nesta vida passageira, mais você se perde da real vida, que seria a vida eterna. E quanto mais você se desvencilha dessa vida passageira, mais você se aprofunda naquilo que é real. Então, para você saber, de fato, e compreender essa dança entre vida e morte, e compreender o que realmente é a morte, é necessário você aprender a viver. E aprender a viver demanda elevação de um nível de consciência. E nível de consciência elevada, para você expandir a sua consciência, demanda contemplação, demanda você procurar, no meio de toda essa bagunça mental, do meio de tanta essa crença, quem é você? Quem é você no meio disso tudo? E para você procurar, você precisa contemplar, você precisa refletir, você precisa abaixar a sua poeira mental, você precisa enxergar com outros olhos, enxergar além das suas crenças. E quanto mais você se desapega dessas qualidades que colocaram na sua cabeça, claro que vem aquele medo, aquela insegurança, porque você está perdendo a sua identidade, mas você vai perceber que quanto mais você se aprofunda, na verdade você não está perdendo. Você está simplesmente se reencontrando, entende? Porque uma vez eu dizendo para vocês que o nada não existe, o tempo não existe, que no entanto nós existimos desde que o universo existe, na verdade você não vai encontrar nada, você simplesmente vai descobrir aquilo que você sempre foi. Você não vai ir em busca de, você simplesmente vai rasgar o véu de Maia e descobrir aquilo que você sempre foi e que foi apagado por este véu, por essas qualidades que você se identificou, se apegou tanto e por fim
esqueceu a sua verdadeira origem. Ou seja, expandir a consciência e descobrir aquilo que realmente você é, na verdade, é uma volta para casa. É o filho pródigo que saiu de casa, gastou tudo que tinha, sofreu, né, viveu uma solidão amarga, mas depois percebeu que se ele abandonasse tudo isso, ele poderia retornar para casa. Entende? Então, elevar a consciência é simplesmente entender ou voltar a ser aquilo que você sempre foi. Entendeu? Quanto mais você volta, mais apaixonado pela vida você fica. E quanto mais apaixonado pela vida você fica, menos medo da morte você tem. Por quê? Porque você agora tem mais compreensão de como funciona esse ciclo, essa dança eterna entre vida e morte. E é isso, pessoal. Acho que eu não vou me estender mais do que isso. Espero que de alguma forma essa ideia possa esparecer aí a sua mente, abrir a sua mente em relação a isso. Esse assunto aqui ele não se encerra como uma verdade absoluta, porque eu sou um eterno buscador, estou ainda na busca, mas eu achei por bem que seria interessante compartilhar com vocês, você que gosta desses assuntos e que talvez está com o coração um pouco apertado, talvez por uma perda, sofrendo um luto, enfim. Eu achei que isso seria interessante compartilhar e eu espero que de alguma forma isso possa abrir a sua mente, expandir aí a sua consciência. Beleza, pessoal? Paro por aqui. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei, que isso é importante, isso ajuda aí o YouTube a entregar o nosso vídeo. Compartilhar esse vídeo, né, com as pessoas que gostam desse assunto, né? Não é com qualquer um aí, que as pessoas, bom, você sabe a pessoa certa para quem você entrega esse vídeo. Se possível também comentar, deixar o seu comentário, o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda, se você tem alguma coisa a acrescentar em todo esse conceito. E é isso, pessoal. A gente vai trazer mais ideias, talvez eu traga outros vídeos com esse mesmo tema, falando sobre a morte, mas de forma ainda cada vez mais detalhada. Beleza, pessoal? E é isso. Grande abraço, felicidade e até um próximo encontro, um próximo vídeo.